pessoal, meu nome é Sara Machado e nós estamos iniciando mais um episódio do nosso podcast. Sejam bem-vindos ao Papo de Laticínios. Lembrando que o Papo de Laticínios é patrocinado pela Evomilk. A Evomilk oferece duas soluções inovadoras, o Evomilk e o Evopack. Nosso app Evomilk simplifica e aprimora a gestão dos processos e das pessoas no campo para a indústria de laticínios. Ou seja, o Evomilk faz o controle das operações no campo para os laticínios. O Evopack revoluciona a maneira como as indústrias de alimento gerenciam seus programas de autocontrole. Ou seja, o Evopack é a transformação dos programas de autocontrole, os PACs. Para conhecer mais, vocês podem acessar evomilk.com.br. E antes da gente iniciar esse bate-papo, que hoje vai ser super interessante, eu quero pedir para vocês se inscreverem no nosso canal. É só procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube e se inscrever, acionar o sininho, vocês vão acompanhar os episódios semanais que nós preparamos para vocês. Então corre lá, se inscreva para vocês não perderem os episódios completos. Hoje nós estamos recebendo Hélio Jove. Ele é CEO da Supremo Ambiental. Hélio, seja bem-vindo ao Papo de Laticínios. Vai ser um papo aqui hoje delicioso, porque eu tenho toda a minha paixão aí pela parte ambiental. Eu falo que eu nem conto muito essa história aqui, porque ela é tão louca, mas eu sou bióloga de formação e eu tenho uma paixão muito grande pela parte ambiental aí. Então, a gente vai falar sobre monitoramento ambiental na indústria de laticínios. Seja bem-vindo, Conta pra gente quem é o Hélio Jove e quem é a Supremo Ambiental. Sara, obrigado pela oportunidade de contribuir aqui com você, com conhecimento e me ajudando a cumprir o meu propósito, que é ajudar as pessoas. Nesse caso, especificamente, a indústria de laticínio. Eu sou Hélio Jove, sou formado em Direito, também sou engenheiro ambiental. Diariamente, eu ajudo as pessoas prestando serviço de consultoria ambiental na área industrial, que é um dos nossos assuntos hoje, na área florestal, na área mineral e também no agronegócio. A empresa tem 20 anos, nós temos cliente em 17 estados e a nossa equipe conta com 68 colaboradores. Então, a gente roda aí por mês em torno de 50 a 60 mil km. Então, meu Deus! O nosso viajando, a gente já chegou a estar em uma semana em 40 municípios. Meu Deus, muita coisa. Muita coisa mesmo, Eu falo assim, para coordenar, e a parte ambiental é um setor, assim, que é uma preocupação muito grande para as indústrias e dá muito trabalho, porque é tudo muito burocrático, Hélio? Com certeza. Hoje nós estamos vivendo a sexta onda da inovação. O que é essa sexta onda? É a sustentabilidade, aquilo que muitas vezes o pessoal trata com marketing, mas hoje não é assim mais. Hoje as indústrias, quem depende de licenciamento ambiental, ele sabe que isso é um investimento. Não tem como ficar sem legalizar hoje, porque traz muitos prejuízos. Eu achei muito legal você falar que você é advogado e engenheiro ambiental, porque uma das grandes dores que a gente tem, quando eu estava trabalhando em laticínios, você vai contratar uma pessoa, mas você precisa do advogado para entender da lei, não é muito fácil de fazer as interpretações, os engenheiros às vezes entendem mais ali da técnica, da parte mais técnica ali da área ambiental, e a gente tem essa dificuldade aí com os profissionais, às vezes você não encontra. Eu achei muito legal você ser 2 em 1. Na verdade, eu não sou advogado, eu sou formado em Direito. Sim. Também eu sou especialista em Direito Ambiental e Agrário, mas nunca trabalhei, nunca quis ser advogado. Mas a parte ambiental em si, isso que você disse, eu domino muito a legislação. Então, eu conheço os pequenos detalhes da legislação para resolver alguma situação. E aí, com a engenharia ambiental, isso casou a parte jurídica administrativa com a parte técnica. E automaticamente é como você disse. Muitas vezes precisa procurar alguém que entende da legislação para ensinar quem entende da parte técnica e vice-versa. Sim, verdade. Ô Hélio, e para a gente começar, o nosso bate-papo aqui, para esclarecer as dúvidas aí que o pessoal tem certeza que tem várias, eu queria que você nos explicasse, por que é tão importante que a indústria de laticínios tenha responsabilidade ambiental, considerando a geração de resíduos sólidos, de resíduos líquidos e as emissões atmosféricas. Eu falo que a empresa de laticínios, ela não se livra de nada, ela tem todas as responsabilidades das indústrias ali, Exatamente. O que acontece, Sara? No passado, as indústrias e a mineração sempre foi muito fiscalizado.
Então, com essa fiscalização, eles acabam buscando uma forma de regularizar. E é uma situação que está acontecendo agora com o agronegócio, está sendo muito fiscalizado, porque é onde está tendo mais geração de trabalho, de renda, o que bancou o país, né, principalmente nessas fases que nós passamos agora nesses últimos anos. Aí o que acontece com a indústria? A indústria, ela já aprendeu que tem que legalizar e tem que ter licença ambiental. E aí eu falo também o seguinte, que o maior fiscal do meio ambiente não é o órgão ambiental. O órgão ambiental é o competente, é aquele que vai autuar, vai dar uma notificação, vai liberar o licenciamento. Mas o maior fiscal do meio ambiente são as instituições financeiras. Por que isso? Uma indústria de laticínio, ela sempre precisa de recursos. Uma indústria de laticínio, ela precisa de custeios bancários e também incentivos fiscais. E para isso, a primeira coisa que é pedida é o licenciamento ambiental. Então, por isso que eles buscam muitas vezes regularizar mais por causa da questão financeira do que a questão ambiental, que não tem como ficar sem estar juntas. Sim, sim. Ô Hélio, mas eu falo assim, a gente tem as responsabilidades que são responsabilidades, você não pode assumir, né, não pode não assumir, igual você acabou de citar. Isso. Só que você tem esse lado que é bonito, né? E também que as gerações, a gente vai até falar disso aqui pra frente, né? E que as próximas gerações estão buscando, né? As empresas, né? Quem tem essa responsabilidade ambiental. Não, e quando você tá numa área, igual os laticínios, a maioria deles estão em áreas de fazenda, né? Áreas que não... Que Tá na a zona maioria rural, né? é na zona rural, né? A maioria não está dentro da cidade. Você tem aquele cuidado ali que realmente, eu falo, gente, negócio que quando você tem uma ação ali de poluir, não é uma ação só para... Não está resolvendo um problema do laticínio, você está arrumando um problema para você, para a sua empresa, para a população que está ali no entorno, para o meio ambiente, para os seus filhos, para as próximas gerações. Mas é muito difícil as pessoas entenderem isso, né? Que a responsabilidade ambiental não pode ser só uma cobrança de um órgão fiscalizador e que você está com medo de tomar uma multa, né? Não pode ser isso. Eu acho que a responsabilidade ambiental ela tem que ser meio romântica, assim, sabe? Exatamente. O que você está dizendo, a gente fala que é direito coletivo. O que significa? Ele não está somente prejudicando a CIA, está prejudicando a coletividade, a sociedade, a população. E aí, voltando um pouquinho na sua pergunta, se você falou sobre resíduo sólido, sobre efluente e também emissão atmosférica, um laticínio ele tem que ter todos esses controles. Como que funciona a questão dos resíduos sólidos? Ele tem que, todo gerido que é gerado, ele tem que ter ele tem que primeiro armazenar no local correto, depois ele tem que destinar, armazenar, dividir isso, que a gente fala que é a coleta seletiva, plástico, papelão, essas coisas, para depois dar a destinação adequada, que vai ser para alguma empresa que pega isso para reciclagem, ou muitas vezes de uma ET pegar um lodo e faz uma fertirrigação. Então, falando de resíduo sólido é isso, resumindo, como que é gerado, como que é armazenado e como que é dada a destinação final. No caso de emissão atmosférica, existe uma resolução do CONAMA que cobra quais os parâmetros, entre aspas, que pode poluir. Então, quer dizer, você tem um parâmetro a seguir. E aí você tem que apresentar essas análises atmosféricas a cada 2 anos ou de 6 em 6 meses. Vai depender do órgão ambiental. E a questão do sistema de tratamento, você faz a análise daquilo que entra, que a gente chama de bruto, e faz a análise do tratado. E isso tem que ter uma eficiência de 80%. Então, aquilo que entrar tem que reduzir 80% antes de lançar no meio ambiente. Tá. Ô, Hélio, vamos só esclarecer pro pessoal, para quem tá entrando agora na área, ou para quem trabalha na indústria de laticínios, mas tem dúvida, porque às vezes são tantos termos técnicos que o pessoal não consegue entender. Mas para eles entenderem, assim, onde que ele gera resíduo sólido no laticínios? Onde ele gera resíduo líquido no laticínios? Onde ele gera emissões atmosféricas no laticínios? Para ele conseguir falar assim, olha, eu olho para aqui, eu sei que eu tô poluindo desse jeito. Eu olho aqui, eu sei que eu... Entendeu? Sim. Os resíduos sólidos, aí desde escritório, aí tem também a área de armazenamento dos produtos, é mais nesses locais. Agora, o líquido é na parte de limpeza, quando faz o produto ali, aquela parte que faz a limpeza final, e isso é direcionado para uma estação de tratamento de efluente. Essa estação tem compacta, tem ela com lagoa anaeróbica, com lagoa de decantação, então existe várias formas.
tanto compacto, que é mais caro, mas é mais eficiente, como as lagoas. E no caso de emissão atmosférica, esse é mais fácil. É onde praticamente gera fumaça, que é ali onde ele tem a sua caldeira e ele precisa fazer a queima da lenha para usar como energia para fazer o produto dele. Então ele gera, né, lá os sólidos são os lixos, né, igual embalagem, resto de embalagem, aí tem toda a questão de cozinha, né, dos lugares onde as pessoas fazem os lanches, dos banheiros, né, tudo isso dos escritórios, dos papéis dos escritórios, são todos locais que geram lixo e que precisam de ter um ponto de atenção ali, não é isso? Exatamente. Desde o armazenamento, desde a geração, o armazenamento, a destinação final. Sim. Enquanto eu tô lembrando, vou até falar com você aqui de uma vez. E os produtos que são produtos químicos, essas embalagens de produtos químicos? Porque às vezes ele tem, por mais que ele tenha um órgão fiscalizador, às vezes ele, não sei, vamos supor uma pessoa que está meio desatenta às responsabilidades dele, para essa pessoa não esquecer. Isso, mas é muito difícil hoje, viu, Sara? Os laticínios, eles sabem desse problema. Então, existe, inclusive, todo laticínio ele tem uma casa que chama Casa de Químicos. Então, onde é armazenada essa casa de químico, ele tem que ter um piso impermeável. Se cair qualquer tipo de produto naquele lugar, ele vai para um recipiente que não tem contato com o solo. Ali do lado existe uma serragem ou própria areia, porque você pode coletar, e isso dá a destinação final depois. E as próprias embalagens, elas também, algumas podem ser recicláveis, outras não. E isso o laticínio sabe muito bem, porque isso vem na própria embalagem. Entendi. Ô, Hélio, eu tenho uma dúvida, que é uma dúvida minha pessoal aqui, que me surgiu. Por exemplo, a gente tem os órgãos de inspeção dos laticínios. O SIM, né, que são os órgãos, as auditorias lá, as inspeções municipais, federais ou estaduais, né, estaduais ou federais. E as legislações mudam para isso, só que a gente vai até entrar na área agora, na pergunta das regulamentações, se você quiser já ir respondendo tudo, né, porque eu quero que você explique assim, quais são as regulamentações e as leis que a indústria de laticínios precisa de seguir em relação à gestão de resíduos e controle de poluição. E eu quero saber disso, quais são essas regulamentações e leis e se muda de acordo com o órgão de inspeção. Muda de acordo com aonde que o produto dele vai chegar. Ele vai vender só para dentro do estado ou ele vai vender para fora do estado? Essa é a primeira situação. De toda forma, ele tem que ter um documento junto aqui em Goiás, no caso, é a Agrodefesa. Então, a agência regulamentadora da agropecuária. Então, ele tem que ter esse registro lá. Se ele vender só para dentro do estado, ele não precisa do mapa, que é no Ministério da Agricultura. Para ele vender para fora do estado, ele tem que ter o certificado junto ao mapa. E aí, Sara, é uma coisa puxando a outra. Por exemplo, para ele ter a licença ambiental, ele tem que ter o certificado da Agrodefesa. Certo. Aí, depois que ele tem o certificado da Agrodefesa, ele vai requerer o licenciamento ambiental. Para ele requerer o licenciamento ambiental, alguns órgãos cobram que ele tem que ter o certificado do bombeiro. Então, uma coisa vai ligando a outra mesmo. E aí, aonde que ele utiliza a água? É da rede pública? Beleza, então basta comprovar. Se é de poço artesiano, ou de nascente, ou de córrego, alguma coisa assim, tem que ter a outorga de uso dessa água para obter o licenciamento ambiental. Então, você percebe que se ele não regularizar numa sequência, ele não consegue ficar 100% regularizado, porque uma coisa depende da outra. Então, resumindo, para ele obter o licenciamento ambiental, ele precisa da outorga e precisa do certificado da Agrodefesa. No primeiro momento, basta o protocolo da Agrodefesa. E se ele for vender para fora, ele precisa requerer o certificado do MAPA, que é o Ministério da Agricultura. Mas sem a licença ambiental, ele não consegue essa regularização. E também precisou do bombeiro para liberar a licença ambiental. Então, basicamente, são esses 4 que ele precisa ter. Agrodefesa, MAPA, licenciamento ambiental, que depende, muitas vezes é no município ou no estado, vai depender se o município é competente ou não, e o certificado do bombeiro junto aos bombeiros.
Certo. E aí, onde que ele procura, né? Onde que ele tem que ficar atento? Fala, olha, tem esse site aqui, ou tem, sei lá, esse canal aqui que você vai olhar, ou você vai entrar lá na página do Hélio e ele vai te dar as dicas. Olha, em janeiro você tem que estar atento a isso. É como se, porque eu sei que tem um calendário, né? Que a gente precisa de Exatamente. cumprir. E é difícil de Exatamente. lembrar disso. Com certeza. E aonde as consultorias ambientais faz diferença. No nosso caso aqui, por exemplo, a gente sempre avisa com 60 dias ou 90 dias, tudo que ele precisa renovar para deixar em dias, que a gente sabe da complexidade, então avisa com antecedência para ele não ter esse tipo de problema. Falando de competência para o licenciamento ambiental, é a Lei 140 de 2011. Aí vai verificar, o município é competente? Vou te dar um exemplo aqui, Aparecida de Goiânia. Aparecida de Goiânia e Goiânia, eles são competentes para licenciar. Então, automaticamente, ele vai ser liberado a licença ambiental no município e não no estado. Ah, vou te falar agora aqui, município, por exemplo, de Perolândia, que é um município pequeno. Não é descentralizado, então não libera na prefeitura. Quem tem que liberar é o estado, nesse caso é a SEMAD. Então depende se o município é ou não descentralizado para saber aonde que ele vai requerer o licenciamento ambiental. Agora, o mapa, esse já é claro, é no Ministério da Agricultura Federal, então é lá em Brasília. Só que nos estados existe a forma de você requerer nos estados, mas o órgão é federal. E o bombeiro é no próprio bombeiro, isso aí é bem claro. Entendi. Entendi. Tem mais alguma lei específica que você quer deixar aqui claro que o pessoal precisa de estar atento? Alguma regulamentação? Olha, vamos falar de legislação ambiental. Goiás tem hoje a legislação mais moderna do Brasil. Aquilo que ainda está sendo discutido lá no federal, na União, para ver se vai ter votação, Goiás já desde o dia 26 de dezembro de 2019 já existe uma lei em vigência e o decreto dia 3 de setembro de 2020. O que eu sempre falo hoje, Sara? No passado, era muito difícil tirar uma licença ambiental, demoraria 2 anos, 3 anos, até mais, muitas vezes, viu? Hoje, só não licencia um laticínio quem não quiser. Ah, mas não é bem assim. Se for falar com laticínio, hoje eu presto serviço para mais de 25 laticínios no estado. Não é bem assim, depende da responsabilidade dele. Se ele cumprir a legislação, para você ter uma ideia hoje, não é necessário nenhuma vistoria para liberar a licença. Então, eu, como técnico, quando faço um plano de controle ambiental, faço um PGRS, um projeto de estação de tratamento de efluente, se aquilo ali não for fidedigno, eu, como técnico, posso ser multado de R$ 1.000 a 10 milhões. E o empreendimento de 5 mil a 50 milhões. Então, assim que sai a licença, sai dezenas de condicionantes. Não é que afrouxou. Na verdade, colocou nas costas do técnico, nas costas do empresário, de forma o seguinte, a gente demorava, hoje nós não demoramos mais não. Se você tem a licença, tem as condicionantes para você cumprir. Você cumprindo dentro do prazo, sua licença está em vigência e não tem problema nenhum. Quanto à fiscalização, eu faço quando eu quiser. Eu posso ir a hora que eu quiser. O órgão ambiental falando isso. Então, isso mudou bastante, facilitou muito. Entendi. Entendi. Ô Hélio, você falou, você deu um exemplo aí de Goiânia, mas, por exemplo, de Minas Gerais, você sabe tem alguma coisa específica ou tá parecido? O procedimento é o mesmo, porque essa lei 140 ela é uma lei federal. Então, em Minas Gerais, em todos os estados do Brasil, funciona da mesma forma. Igual eu disse que aqui tem município que licencia, em Minas Gerais também tem município que licencia. Aí você não precisa ir na capital, lá no estado, no órgão ambiental, que lá também chama SEMAD, é o mesmo nome daqui. É coincidência, é os únicos dois que é igual no Brasil. Certo. Certinho. E aí, vamos pensar um pouquinho, né, na gestão de resíduos. Né, os resíduos sólidos e líquidos que são gerados lá no processo de produção. Você que está aí, envolvido com um monte de laticínios, não só de laticínios, mas com outras empresas também, tem alguma estratégia para minimizar a geração desses resíduos, para ajudar ali? Porque eu falo assim, quando você gera resíduos, você tem uma despesa para poder ficar livre daquilo. Né? Isso tudo é despesa para o laticínio. Às vezes não é melhor ele pensar numa ação para diminuir a geração de lixo ali? Na verdade, no passado a gente tinha mesmo essa visão que o resíduo sólido ele é um passivo, mas não é mais. Se ele fizer isso bem feito, aquilo vai gerar um ativo. Ele vai vender o plástico, ele vai vender o papelão, ele vai reciclar, às vezes, algum tipo de madeira, que, por exemplo, os pallets, ele pode reciclar também. E o próprio lodo da ET, e no final da ET, isso é utilizado como fertirrigação. Você pode enriquecer o solo do lado.
Então, no passado, isso tinha como despesa. Mas, lógico, você fazendo uma situação de qualidade ali na produção, com certeza, quanto mais diminuir esse tipo de geração, menos dor de cabeça tem e vai dar destinação adequada para menos situações. Mas, nesse caso, hoje não é considerado um passivo, e sim um ativo. Isso gera uma receita grande, não é pouca coisa, dependendo do porte do laticínio. Mas ele precisa de estar organizado para poder fazer a gestão disso tudo lá certinho, né? De separar, de colocar em local adequado, né? Para ele poder fazer isso depois virar uma receita. Com certeza, ele faz o... Quando a gente fala de resíduo, que é a Política Nacional de Resíduo Sólido, é feito um plano de gerenciamento de resíduo sólido. Então, isso é bem claro. Pela planta do laticínio, eu tenho que identificar onde que é gerado esse resíduo, como que ele é armazenado ali momentaneamente, e depois como eu dou a destinação final adequada. Isso aí é muito fiscalizado e tem que ter sempre no laticínio uma pessoa responsável por esse monitoramento. Sim, sim. Ô, Hélio, por exemplo, a pessoa que vai montar um laticínio agora, né? A pessoa tá assistindo a gente aqui e tá tomando a decisão de montar uma fábrica para ele aí, uns, sei lá, uns 20 mil litros de leite por dia. Que dicas você já deixaria aqui para ele falar, cara, olha só, isso aqui você não pode esquecer, isso aqui você, antes de qualquer coisa, antes dele pensar no projeto da planta dele, o que ele não pode esquecer de jeito nenhum? Olha, o principal é a localização. Eu oriento sempre instalar, no mínimo, com a distância de 200 metros de qualquer curso d'água. No passado, existia uma lei que era obrigado a instalar acima de 200 metros. Hoje não tem isso mais. Isso foi prescrito e hoje basta você respeitar a área de preservação permanente, que é aquela que o próprio Código Florestal já diz. Sim. Então, se ele fizer isso, ele vai ter muito menos dor de cabeça. Por quê? Mesmo ele estando mais próximo do curso d'água, ele tem que ter um trabalho de topografia que esse efluente ele não pode chegar no curso hídrico, porque isso vai dar problema se chegar. Então, a primeira coisa é a localização, de preferência com distância de 200 metros. Depois, projetar uma estação de tratamento de efluente com uma situação aí já não é muito fácil, porque você deu um exemplo de 20 mil litros por dia, certo? Muitas vezes a oportunidade chega para o empresário amanhã, e aí vamos supor que ela aumenta para 50 por dia, porque ele teve a oportunidade. Então, ele precisa ter isso muito bem projetado, porque senão o seu sistema de tratamento ele fica defasado. E aí ele vai ter problema na estação de tratamento de efluente. Então, ele tem que estudar bastante a região, saber a quantidade de produtores que ele consegue captar esse leite, porque, entre aspas, o câncer do laticínio é a estação de tratamento de efluente. O soro não é o câncer, porque o soro hoje dá briga para ver quem quer. Utiliza isso para alimentar principalmente porcos, né? Na criação de porco. Então, é mais nesse sentido, é a localização e fazer uma estação de tratamento bem feita. Outra coisa, né, que eu sei porque eu já vivi na pele é água, né? Água de abastecimento normal. Né? Porque assim, você vai montar, porque o consumo de água é muito grande dentro da indústria de laticínios, né? A gente faz um parâmetro que é 2 litros de água para cada litro processado. Para cada litro processado. Isso. Pois é. Então é bastante água que você precisa e não é qualquer água, né? Exatamente. Tem todos os cuidados que você tem que... Foi muito bem frisado por você, realmente ele tem que buscar ter esse... Só que no Brasil, graças a Deus, mesmo tendo esse tipo de problema, é bem raro acontecer. Porque muitas vezes por um poço já atende, mas realmente tem que ficar atento quanto à questão do fornecimento de água mesmo. Não pode esquecer, não. Eu preciso de ficar longe do curso da água, eu preciso de ter água boa para poder produzir. Exatamente. É verdade. Você falou, a gente já até falou no início, você citou fertirrigação, falou, ainda tem, né, a fertirrigação que você pode irrigar suas áreas. Mas e para um laticínios, por exemplo? Vamos continuar nesse exemplo aí desse empresário que está querendo montar uma fábrica de 20 mil litros de leite. No caso, se ele não tiver onde ele irrigar, né? O que ele faria com esse... Ou que sugestão você daria? Só existe 3 situações, mas a primeira que eu vou falar, ela é totalmente inviável, é ele pegar esse efluente e levar para uma estação de tratamento em outro local. Isso é inviável economicamente. Até teve algumas empresas que já tentaram prestar esse tipo de serviço, elas têm vida curta. E aí sobra 2 formas só. Ou ele
trata esse efluente e joga no corpo hídrico, e aí esse corpo hídrico ele tem que ter uma vazão suficiente para suportar esse volume que vai receber, e aí é obrigatório fazer um estudo que chama estudo de autodepuração. O que é isso? Aquele efluente que vai chegar e qual que é o tempo que ele vai autodepurar naquele local e não vai trazer poluição. E a outra forma é essa fertirrigação, porque ele precisa de lenha para funcionar. Muitas vezes, como que ele utiliza isso? Irrigando eucalipto, por exemplo. Muitas vezes ele tem uma área próxima e irriga esse eucalipto. Ele vai estar ajudando o solo, levando nutriente para esse solo e ao mesmo tempo irrigando. Automaticamente o eucalipto ele não precisa de muita água e isso ajuda na evolução desse eucalipto. Aí, ele pode, por exemplo, também, às vezes os donos de laticínio têm uma fazenda onde que ele tira leite. Ele pode usar, né, uma fertirrigação para pastagem, para áreas de cana, para área de capim, né? Alguma coisa assim também. Só que tem um detalhe, que ele precisa de monitorar. Eu não sei se é a qualidade do solo, mas ele tem que morar, não sei, é o termo correto para isso. O que é? O que ele tem que monitorar do solo dessas áreas que ele usa fertirrigação? Nesse estudo que chama fertirrigação, ele só pode ser feito por agrônomo, porque vai estar fazendo um estudo do solo. A gente chama, quando antes de começar o procedimento, faz um estudo que chama estudo do branco. O que é estudo do branco? Eu vou lá, faço uma perfuração no solo e faço uma análise desse solo. A 60 centímetros, 40 centímetros, 20 centímetros e 0, ali em cima do solo mesmo. E aí tem uma falha da legislação aí nos estados que não tem um parâmetro que você tem que seguir. E aí os estados todos do Brasil seguem uma resolução da CETESB, que é do estado de São Paulo. E aí você tem que apresentar de acordo com o pedido do analista. Se o analista pede para você apresentar a cada 6 meses, você tem que apresentar, porque aquilo que não tem na legislação, como é uma questão de direito da coletividade, o analista ele tem o poder de decidir nesse caso. Mas a maioria cobra a cada 2 anos. Cada 2 anos você tem que fazer uma análise para você não contaminar esse solo, porque se você contaminar um solo desse, para fazer uma remediação é muito caro. Só lembrando, pessoal, que a carga orgânica ali fica muito grande, né? E a mesma coisa que pode acontecer na água, pode acontecer no solo. Então, ao invés de você estar oferecendo algo nutritivo, você tá... aquele negócio do remédio, né? A dosagem certa é saudável, a dosagem errada te mata, né? Acho que é mais ou menos isso, né? Que é muito utilizado para a produção de volumoso, né? No caso da pastagem ou cana. Cana tem menos hoje. Mas para pastagem, principalmente de mombaça, zuri, que dá uma qualidade maior, de volume maior de volumoso, é usado bastante, sim. Certo. E para a gente controlar as emissões de resíduos atmosféricos, né? O que pode fazer? O que o povo pode pensar aí? Que estratégia que você pode dar para diminuir, né? Controlar os gases lá que eles poluem? Isso aí vai depender muito da tecnologia que a pessoa tem em sua caldeira. Hoje tem várias caldeiras que já são produzidas dentro das exigências legais, questão de respeito junto ao meio ambiente, e aí ele vai fazer aquilo que eu disse para você, as análises de emissão atmosférica a cada 6 meses ou a cada 2 anos, que também vai depender do analista ambiental. Sim, lembrando, Hélio, que às vezes é muito melhor ele tomar uma decisão de comprar um equipamento mais moderno do que ele ter mais responsabilidade, mais preocupações depois, né? Às vezes economiza na compra de um equipamento e depois ele acaba tendo mais preocupações ali, mais despesas, né? Eu falo no caso de uma caldeira, por exemplo, né? Exatamente, tudo é caro, né? Então, quanto mais ele fizer um projeto bem feito e escolher o equipamento melhor, ele vai ter menos dor de cabeça. No passado, o pessoal utilizava muito, Sara, pegar aquela gordura do sistema de tratamento e colocar para queimar na caldeira. Isso é proibido, porque se isso, os efluentes, ele não consegue, as emissões atmosféricas vai ser sempre acima do que é permitido. Aí, nesse caso, vai ter que montar uma incineração. Incineração é muito cara, ninguém vai fazer isso porque não é o trabalho dele. O trabalho dele ele é produzir derivado do leite, e não mexer com incineração.
Ô, Hélio, sobre o soro, a gente sabe que hoje em dia a gente tem poucos problemas ambientais com o soro, porque o soro não virou, não é nem mais um subproduto, né? O soro é Sim. quase que um dos produtos mais importantes que tem nas indústrias de queijo do Brasil. Mas acontece de precisar de descartar sim, né? Porque é um soro que às vezes está fora do padrão, alguma contaminação, alguma coisa pode acontecer. E num caso desse aí, num caso, né? Uma vez por ano você teve um problema lá, às vezes o seu frio do laticínios, a parte que gera, né, o frio, que resfria o soro, deu problema, seu soro perdeu temperatura e estragou, né, ficou fora do padrão, você não tem como vender nem reaproveitar ele ali. Que dica que você daria para a pessoa? Fala, olha, tem um silo que tá com 20 mil litros de soro e eu preciso descartar. O que eu faço com esse soro? Olha, o soro, ele tem uma carga orgânica muito grande. A gente até brinca que ele é intratável. Não existe essa palavra, não, mas ele não tem condição de você tratar. Só existe duas formas. Ou ele utiliza ele para a própria produção de algum tipo de produto, como um achocolatado, alguma coisa nesse sentido, ou a destinação dele tem que ser para animais, criação de Aham, porcos, o que é o mais utilizado. E acontece bastante. O problema que mais dá, a gente faz um paralelo. Em laticínio é o soro, em frigorífico é o sangue. Só que aham, todos os dois eles têm que ser dados a destinação adequada e ele não pode ter o contato direto com o solo e muito menos com o recurso hídrico. aham. Então, só tem essas duas formas. Ou utiliza para a produção de algum produto mesmo, ou ele vai ser destinado para alimentação animal. Pois é, mas um caso assim de alguém que não tem porco lá por perto, entendeu? Não tem vaca lá por perto pra ele. Eu tô pensando num caso assim muito extremo, Hélio, um problema grande que chegou na sua mesa aí pra você resolver. Fala, cara, um cliente seu te liga e fala, Hélio, deixa eu te falar aqui, rapaz. Olha só, meu frio deu problema, meu soro, eu tô com 20 mil litros de soro, perdeu aqui, não, eu não tenho onde, não tem para quem eu dar esse soro aqui, não tem ninguém para buscar esse soro. O que eu vou fazer com esse soro? Entendeu? Ele tem que ficar armazenado até ele dar uma destinação para ele. Ele não tem outra opção. Sim, mas aí qual destinação que você sugeriria no caso desse? Olha, liga para um amigo dele que tem um laticínio para poder ele tratar isso lá na estação de tratamento Mas dele. o soro Leva isso. ele não pode ser tratado, ele não consegue ser tratado. Ele, inclusive, ele não pode ir para o sistema de tratamento, senão você arrebenta com as bactérias daquele tratamento. Porque a Sim. maioria do tratamento de um laticínio ele é biológico, enquanto quando você joga o soro no sistema, você mata as bactérias boas e automaticamente não vai ter o tratamento. Então, não existe essa possibilidade dele levar isso para tratamento. Ele tem que organizar essa questão que não tem os porcos, é muito difícil. Pois é, porque eu Sempre falo tem. assim, porque mas é realidade, mas existe, né? Eu falo assim, existe Existe. essa realidade assim de não ter ninguém por perto e se acontecer um problema ali, você tá com volume, que ele, mas existe alguma empresa que recebe, ele pode ligar para alguma empresa que faz incineração, sei lá, que faz Não, alguma não coisa com tem. esse. A gente já teve vários casos de pegar o dono do laticínio, colocando em céu aberto, ou até mesmo colocando num rio, num córrego, e ele ser multado por isso. É um crime ambiental bem pesado. Pois Então, ele é. tem que programar. Se ele. A única forma que ele vai ter é aumentar a capacidade de armazenamento dele, já pensando em talvez uma situação dessa se acontecer. Mas ele tem que dar a destinação ou para fazer um produto ou para animal, dessedação animal. Não tem outra forma, sabe? Sim, sim. Então, no caso de soro que não serve mais para produzir, né, dentro da indústria, que já saiu do padrão ali da indústria, ele teria então que ser destinado para alimentação animal. Exatamente, só isso mesmo. Entendi. Não, pois é, interessante isso, porque realmente eu nem sabia. Assim, eu achava que existia um jeito de tratar, entendeu? Não tem como devido à carga orgânica dele ser muito alta, a carga orgânica Aham, e química, então é muito aham. alto. Não tem nenhum produto que você coloca, nem produto químico ou biológico que faça tratar algum soro. Uhum. Isso, e sobre ele estar fora do padrão para alimentação de animais, não tem nada a ver, não. Não, sempre não tem problema, para o animal não tem problema. Tá. Não, porque eu falo assim, porque sempre tem uma renovação de alguma regulamentação nova, alguma legislação nova, e é porque realmente eu não sei. Eu tô, Aham. Não, tô, para tô, uso animal não tem nenhum tipo de impedimento. Nesse tá. caso, para vaca não, né? Vaca não toma isso. No caso, Aham. É o exemplo porco. é para porco, exatamente. Aham. Tem alguns casos que eles dão pra vaca, mas é mais raro mesmo. Mas é para as Na granjas maioria aí dos de porco. laticínios, sabe como que eles fazem? Eles já canalizam isso
direto, muitas vezes, com a suinicultura próxima. Ou então ele tem um cadastro de produtores e esses produtores vão e pega até mesmo Busca. até mesmo carroça. A gente já viu várias vezes. Não, sim, sim, é bem comum mesmo o pessoal fazer a doação ali para os produtores que estão no entorno ali, né? A gente vê muitas granjas, às vezes, no entorno dos Sim, laticínios, né? exatamente. Deixa eu ver aqui minha próxima perguntinha. Se você tem, assim, alguma dica, né, para reciclagem, reuso né, dos lixos aí, dos resíduos, né? Não pode falar lixo, não, né? Se você tem, assim, quais são as alternativas de reciclagem e reuso que os laticínios estão adotando para minimizar o impacto ambiental? Que você daria de dica, né? Você como engenheiro agrônomo, né? Ou ambiental? Ambiental. Ambiental. Com você como engenheiro ambiental. Porque você falou que precisava de ser um agrônomo, mas não é você, né? Preciso Não, de um no caso, o agrônomo também agrônomo é para para o solo. fertilização. Só ele que pode fazer esse serviço. Pois é, mas assim, quais as alternativas que você tem sugerido, né, que você tem visto já o povo adotar de reciclagem e reuso que pode gerar menos impacto? O do soro, por exemplo, já é uma solução que você já deu aqui, né? Isso. Olha, sempre que a gente faz um levantamento de um laticínio, nós temos uma relação de empresas que pega cada tipo de resíduo. Então, isso hoje, sinceramente, não tem dificuldade, porque muitas empresas vão atrás dessa reciclagem. Aham. Papel, papelão, e aquilo que é orgânico, por exemplo, em alguma cozinha de um laticínio, que gera muita situação orgânica, aquilo que é orgânico pode ser feito uma compostagem, que aquilo vai virar adubo. Sim. É feito bastante isso também. Uhum. Então, hoje, praticamente, tudo que é gerado de resíduo em uma estação de tratamento no própria atividade de laticínio, ela tem sempre uma destinação adequada e que gera, como eu disse anteriormente, um ativo para a empresa e não é considerado tanto passivo assim mais. Sim, certo. E como que os laticínios eles monitoram o seu desempenho ambiental e eles prestam conta sobre as suas práticas e as responsabilidades ambientais? Né? Como que eles organizam isso? Você faz uma pastinha e vai colocando os documentos ali semanalmente, mensalmente, anualmente? Funciona o seguinte, quando eu te falei sobre o licenciamento ambiental, quando ele é liberado, na própria licença tem várias condicionantes, e essas condicionantes têm que ser cumpridas dentro do prazo. Por Sim, exemplo, sim. resíduos sólidos. Todo ano, até dia 30 de março, referente ao ano anterior, ele tem que apresentar aquilo que ele gerou e como que ele deu destinação adequada. Chama inventário de resíduo sólido. Então, ele tem até 30 de março para fazer referente ao ano anterior, do dia 1º do 1 até 31 do 12 do ano anterior. Renovação da licença. Quando a licença depende muito da legislação. Tem licença que vale 2 anos, tem licença que vale 4, tem licença que vale 6. Ele tem que renovar sempre com 120 dias de antecedência. As análises de efluente e de emissão atmosférica, ou ele apresenta a cada 6 meses ou a cada 2 anos. Isso vai estar escrito na própria licença também. Então, isso está tudo na licença. Ele basta seguir cada condicionante que tem ali para manter a licença em vigência. Eu falo que para ela manter a validade jurídica, ele tem que estar com as condicionantes em dias. Então, ele pode fazer, sim, o seu arquivo de cada condicionante, aí de forma digital ou impressa, mas isso tem que ser protocolado sempre no órgão ambiental. E Certo. terá um protocolo formalizado. Pois é, e guardar tudo isso lá, porque se chegar uma fiscalização, você sabe onde que tá e consegue mostrar tudo rapidinho, né? Exatamente. Sara, eu já tive um exemplo de um laticínio que foi embargado e devido a essa organização que a gente fala que é o preventivo, não trabalhar na remediação, trabalhar na prevenção. Com menos de 5 dias nós desembargamos. Por quê? O promotor pediu para a prefeitura embargar. A prefeitura tem medo de promotor e muitas vezes vai lá e embarga, antes de fiscalizar direito. Nós fizemos um documento para a prefeitura e um para o Ministério Público que a empreendimento tinha cumprido as condicionantes, estava tudo certo, tudo organizado. Com 5 dias tirou o embargo dessa empresa. Então, automaticamente, mais de 50 pessoas voltou a trabalhar de novo. Certo. Ô, Hélio, você falou que as licenças, você falou, porque depende da licença. Né, tem licença que vale 2 anos. O prazo da licença tem a ver com o tamanho de leite que o laticínio processa, movimenta?
Já teve isso no passado, mas hoje não. Hoje vai depender da legislação, se ele é liberado pelo município ou pelo estado. E aí as leis são específicas, cada um coloca o seu prazo. A legislação fala que ela não pode ter mais de 10 anos. Então, quer dizer, a legislação federal. Então, aí os municípios muitas vezes colocam só 2 anos para ter uma taxa com maior frequência e o estado costuma colocar 4 anos. A base mais essas duas datas. Entendi. Então tá bom, tá respondido aí pro pessoal que ficar com dúvidas. E como se beneficiar, né, das práticas ambientais em termos de reputação e sustentabilidade, né? Que discurso você faria para os laticínios do Brasil para ele não ter as obrigações, né, as responsabilidades só como obrigação, mas como uma ajuda ali na reputação dele? Olha, como que está a cada dia essa questão com mais frequência, a fiscalização, e aquilo que eu te falei, em algum momento, que a gente está vivendo a sexta onda da inovação. Sara, tem muitas vezes que o crédito ele só chega se a pessoa estiver cumprindo legislação ambiental. Muitas vezes, ele hoje, só para não ter dor de cabeça, porque as multas são muito pesadas, e não é só essa questão de legalidade, igual você está falando, é uma questão que hoje os donos de laticínios, eles têm uma preocupação de cuidar, não só de não ter problema com a questão ambiental, mas aí envolve também o próprio nome dele ali, porque os diretores, os gerentes, eles respondem quanto às questões ambientais. Então, cada dia que passa, eu sempre falo que o pessoal, eles estão mais conscientes e isso está sendo mais vivenciado a cada dia e não tem como ficar sem estar legalizada a questão ambiental. Literalmente é uma questão de obrigação. É como pagar uma folha de pagamento. Não tem como ficar sem. E a folha de pagamento, às vezes você tem um problema com uma pessoa. Agora, a questão ambiental é com a coletividade. Então, é uma situação muito mais complexa. E outra coisa, é que não dá para ele deixar para depois, né? Eu vou montar um laticínio, mas a parte ambiental eu vou ver depois. Tem essas obrigações aqui de resíduo, mas eu vou juntando a lixo aqui e vou resolver depois. Porque é uma responsabilidade muito séria, os órgãos fiscalizam, é tudo tratado de forma muito rigorosa. Se deixar para depois, vai ser embargado, né? A gente já viu vários casos pelo Brasil afora, né, de empresas que foram fechadas ali por um certo período até se regularizarem ambientalmente, né? Que às vezes, igual você falou, é muito mais barato prevenir do que remediar, né? E às vezes não é falta dos técnicos falarem, das consultorias falarem, né? De ficar em cima. Às vezes ele precisa de ver acontecendo para ele falar, é verdade. Por que eu não fui lá no órgão e não peguei esse documento antes, meu Deus do céu? A resolução do CONAMA 237, ela diz que o empreendimento ele tem 120 dias no máximo para cumprir qualquer condicionante. Mas não é que ele tem 120 dias, é até. Então fica a cargo do analista dar um prazo. E hoje, como que é feito nos órgãos ambientais? Ele dá um prazo no máximo de 30 a 60 dias. Aí, se eu precisar de mais prazo, eu preciso comprovar tecnicamente isso e falar, não, eu preciso de mais prazo por causa disso. E tem que ter uma situação que eu tenho que convencer o analista. E aí, o prazo é só dado mais uma vez. Eu já tive casos de levar um laticínio que não cumpria as condicionantes até 2 anos e meio. Isso hoje é impossível. Por quê? Quando ele pede o prazo mais uma vez e não cumpre, o processo já é indeferido, que a gente fala de ofício. O próprio sistema mesmo já indefere, o analista vai ali, só faz um documento, indefere, automaticamente já manda isso para um departamento de fiscalização, ou muitas vezes já manda a multa sem nem ir no local mais, porque você, quando vai dar entrada num licenciamento, você assina um documento que você concorda em receber por e-mail. Automaticamente você abriu a oportunidade de ser notificado por e-mail e você pode ser multado. Então, é impossível trabalhar com indústria de laticínio sem ter a parte ambiental regularizada. E no laticínios, né, igual você acabou de explicar, não tem aquele negócio de que vai pagar uma multa às vezes. Às vezes o cara fala assim, mas é tanta dor de cabeça que eu prefiro pagar a multa. Só que no caso das responsabilidades ambientais, ele não é pagar multa. Na maioria das vezes, dependendo do que ele deixou de fazer ali, ele vai ser embargado, né, que você chamou, né, embargado mesmo, né?
Ele fica proibido de funcionar, né? Exatamente. Esse detalhe a gente explica na tríplice responsabilidade. O que é isso? Quando ele leva uma multa, ele responde a parte criminal, a parte administrativa e a parte ambiental. Quando ele vai ali e paga a multa, ele só resolveu a parte administrativa e ambiental, que é o valor pecuniário, é o valor da multa. Só que ele vai responder criminalmente ainda. E aí, essa questão criminal, ele vai ter que também reparar o dano financeiramente falando, e ele tem que resolver a questão para não ter o processo criminal andar para frente, né? E até a questão de uma sentença. Ele, muitas vezes faz um acordo, mas isso ele só tem uma possibilidade, uma chance. Ele não pode ter esse benefício novamente se ele fizer 2 vezes. E aí tem outro detalhe, se ele for multado pela segunda vez, a multa é o dobro ou até o triplo, depende de como que foi o dano ambiental. E a questão que você falou de embargo funciona o seguinte, não tá regularizado, muitas vezes no passado a pessoa trabalhava só com protocolo. A lei foi sempre clara que não, ele tem que ter ou licenciamento ou a licença de operação em vigência. Então ele é embargado e ele é impedido de continuar a atividade. Muitas vezes dá um tempinho aí de 1 semana, 10 dias, para ele, muitas vezes, só acabar de vender aquele produto que ele tem, ou alguma coisa assim, mas isso cabe ao analista. A maioria não está nem aí com essa questão econômica, ele olha a questão ambiental mesmo. A gente fala monitoramento ambiental, Hélio, porque são responsabilidades que ele tem ali diariamente, né? Exatamente. Então, assim, todos os dias ele precisa estar monitorando ali o que está acontecendo. Onde que está indo o meu resíduo? Né, como é que ele está armazenado, né, ter sempre os relatórios na mesa dele para ele acompanhar, né, como é que tá as minhas emissões atmosféricas, né, como é que tá as minhas análises de água, por isso que a gente chama de monitoramento ambiental, né, porque ele precisa de estar atento a isso a todos os dias da vida dele, não dá para ele esquecer nem um minuto, né? Tá produzindo, tem que monitorar. Muitas vezes eles colocam o engenheiro de segurança do trabalho para ficar responsável por a questão ambiental da empresa. Responsável, assim, de estar monitorando, sempre tem uma pessoa mais específica para o tratamento, é aquele que fica na gestão. Mas sempre é muito importante ter uma consultoria. Por que uma consultoria? Eu estou aqui com 8 legislação nova para mim estudar e verificar o que está mudando. Então, a pessoa ter alguém lá que fica por conta do dia a dia do laticínio dele, não vai conseguir ficar atualizando a legislação ambiental. E as atualizações, elas sempre têm mais responsabilidade. Muito difícil tirar a responsabilidade. Então, ele tem que ter alguém que dá essa consultoria. Hoje, igual eu falei para você, eu presto consultoria para mais de 25 laticínios e a gente vai a cada 3 meses no laticínio e sempre tira dúvida pelo WhatsApp, por ligação, por e-mail, então está sempre à disposição. E aí vai lá a cada 3 meses porque a gente já regularizou a situação. Mas no início, vai 1 vez por mês ou até 1 vez a cada 15 dias, até estabilizar tudo, está tudo funcionando, tudo certinho, aí depois a gente vai mais com contato de forma online mesmo. Certo. Hélio, na verdade tem muito assunto aqui pra gente tirar dúvida, né? Mas a gente pode fazer um episódio 2 aqui só sobre as dúvidas específicas de cada monitoramento, né? De cada setor, de cada resíduo ali que ele precisa, porque são muitos relatórios, são muitos monitoramentos, né? Eu lembro que eu parava um dia só para ver isso com os meninos, assim, de falar assim, olha, isso aqui precisa de dar atenção 1 vez por mês, no mínimo, né? Fora a equipe que ficava ali o tempo todo, né? Mas eu queria que você falasse pra gente, né, quais são os principais desafios e oportunidades olhando para o futuro, né, que as indústrias de laticínios, elas precisam de olhar e já, de repente, aproveitar, né, em relação à responsabilidade ambiental. Eu pelo menos quando eu pensei, né, nessa pergunta, é muito levando em consideração as gerações que estão vindo por aí, né, o que o meu consumidor espera do meu produto, né, quando ele pegar o meu produto, o que ele espera de mim, quais responsabilidades ele quer que eu esteja entregando ali para ele. Olha, isso é tão, assim, ativo hoje, que eu tive na Interleite, e lá tinha uma situação da Nestlé, que ela estava doando o leite em pó, e quando você pega aquela lata de leite em pó, tem um QR Code que explica de onde que aquele leite veio, qual que é a fazenda, como que é o manejo com o gado, como que é feito a questão de uso da água lá na produção do leite, lá na fazenda em si. Então, o que acontece? Vivemos a sustentabilidade, isso não é só marketing mais, é uma obrigação.
e isso gera valor, faz diferença para o consumidor quando ele chega para comprar um produto e aquilo ali está bem claro que ele protege o meio ambiente, que ele tem situações que ele gera um valor sobre isso. E aí ele vai ter uma venda melhor do seu produto. E hoje os laticínios maiores, como Piracanjuba, como a Nestlé, como o Italac, todos eles fazem esse trabalho. Para você ter uma ideia, hoje, algumas fazendas, ela tem que comprovar para o laticínio que ela está regularizada a questão ambiental, porque o laticínio, ele, no fundo, ele responde solidariamente pelas questões ambientais daquela fazenda que produz aquele leite. Então, no futuro, eu penso o seguinte, você é produtor de leite, eu só vou começar a pegar seu leite, cadê a licença ambiental e a outorga de uso da água que você tem? Então, a Nestlé hoje, ela já paga 3, 4 centavos a mais para a propriedade que tem essa regularização ambiental. Eu presto muito serviço para produtor de leite, mais de 100 produtores de leite no estado, inclusive eu sou produtor de leite também. Então, assim, e automaticamente, cada dia, eles vêm remunerando melhor o produtor que comprove que ele realmente cumpra a legislação ambiental. Que legal. Se você tivesse falado comigo no início aqui que você era produtor de leite também, eu já tinha despejado mais um monte de pergunta aqui para você. Eu sempre falo, Sara, que eu sou um pouco mineiro, viu? Eu gosto de Girolando e gosto de Manga Larga Machador. Então, assim, eu sou um goiano mineiro. Verdade, então você é um pouco mesmo. Mas eu acho legal, eu acho que de repente a gente pode fazer também trazer os esclarecimentos ambientais e das responsabilidades ambientais para os produtores de leite também. Igual você falou, muitas empresas já estão indo, né, perguntar lá na origem, né, onde está o leite, para saber, olha, deixa eu olhar, não é só aqui na fábrica, mas quem está fornecendo leite para mim, como é que ele está se comportando em relação às responsabilidades ambientais. Então, é legal, a gente pode falar algum outro dia aí, porque são muitas dúvidas, né, para os produtores, são muitas responsabilidades, muitas regulamentações que eles também precisam de estar atentos, né? Exatamente. A lei que eu te falei, 20.694, e aí o decreto 9710, no artigo 59, que regulamentou essa lei, atividades que era dispensa de licença, como agricultura de sequeiro, pecuária extensiva, a partir do dia 31 de dezembro aqui em Goiás, vai ser obrigatório ter o licenciamento ambiental. E em Minas Gerais, já é obrigado há mais de 15 anos. Na Bahia também, no Tocantins também, no Paraná, em São Paulo, no Rio Grande do Sul, já é obrigado há muito tempo. Então, agora, Goiás está vivendo uma situação nova, os produtores estão reclamando, mas é coisa que já é cobrada em outros estados há muito tempo. Então, hoje, independente do próprio laticínio cobrar ele vai ter que ter, ele não tem como produzir se ele não comprovar que está de acordo com a legislação ambiental. Eu falo para os goianos que nós sobrevivemos, então eles também vão sobreviver. Foi interessante que eu falei com um presidente de uma cooperativa, ele falou, mas por que os suinicultores sempre ele adequou, as granjas sempre adequou, então agora os produtores de leite e os pecuaristas têm que adequar também. É verdade, né? Que a gente não fuja das nossas responsabilidades, né? Afinal, a gente está cuidando do ambiente, nós estamos cuidando da gente mesmo, nós estamos cuidando das nossas futuras gerações, não dá para fugir disso, né? Não dá para ser egoísta. É verdade. Ô Hélio, para a gente encerrar o nosso papo, eu queria que você deixasse uma dica aí, né, pro pessoal. Fala, gente, né, se atentem a isso, não deixa essa data passar, sei lá, alguma coisa que você acha essencial para que eles não tomem prejuízo, não corram risco de terem fábricas embargadas, né, não tomam multas, sei lá, né, não passe uma reputação, uma visão de uma reputação ruim, né, para a sociedade, para quem está perto dele ali. Eu acho que hoje em dia tá tudo muito fácil, todo mundo tem um celular na mão, então dar bobeira é um negócio muito sério, né, e às vezes a gente ainda vê alguém aí dando uma bobeirinha ou outra, né? Olha, Sara, o que eu posso falar é o seguinte, todas as vezes que escutar a palavra licenciamento ambiental, entenda complexidade. E para isso precisa ter profissionais que entendam da legislação e que entendam da parte técnica, para ajudar esse industrial a não ter problema com questão ambiental. É muito sério, não é só a questão financeira, tem a questão criminal, e ele precisa cumprir. Quando obtém a licença, porque não é fácil obter licença, a partir do momento que você obtém essa licença de operação, aí que começa a brincadeira. Como assim? Basta você cumprir as condicionantes.
E isso está muito claro, basta ler lá que vai estar falando, você precisa fazer inventário de resíduo até 30 de março do ano seguinte. A licença tem que ser renovada por 120 dias de antecedência. Você obteve o seu licenciamento, você tem que publicar no Diário Oficial do Estado ou no Jornal de Grande Circulação que você recebeu essa licença. Então, alguns exemplos que é muito claro. As análises de efluente tem que apresentar o de 6 em 6 meses ou a cada 2 anos. Da mesma forma, as emissões de atmosférico, também 6 meses a cada 2 anos. Então, isso está escrito na licença. Mesmo o industrial, existe uma legislação que você não pode falar que não conhece a legislação, mas lá está escrito, basta ler as condicionantes. Então, cumprir o condicionante, mantém a validade da licença, que a gente fala, validade jurídica em vigência, e ele não vai ter dor de cabeça nem com o meio ambiente e muito menos com os bancos, quando ele for pegar algum financiamento, ou que acontece demais com a atividade de laticínio, que é aqueles financiamentos, não é custeios, são incentivos fiscais que os próprios estados dão. Ele tem que cumprir, e a primeira coisa é ter a licença ambiental, senão ele perde esse incentivo fiscal, que eu vou ser sincero para você, muitas vezes é maior que o lucro que ele tem. Então, ele tem muitas situações de manter essa licença em vigência. Pois é, e aí, para quem quiser saber, tem um episódio muito legal com o Tiago Arantes, que falando com o contador, exatamente, falando disso, né? Fala, caramba, pessoal, estejam atentos aí com os documentos de vocês, porque isso pode barrar, né, a receber algum incentivo ou pedir algum financiamento aí para algum banco. Ele deixa isso claro lá no episódio dele, que é contabilidade para laticínios. Pra você ver como é que tá tudo conectado, não dá para você fugir de nada. Só reforçando aí a sua fala, Hélio, é que independente do tamanho do laticínio, se ele processa 200 litros de leite, se ele processa 500 litros de leite, 1.000 litros de leite ou 500 mil litros de leite por dia, ele tem responsabilidades ambientais, não é isso? Independente se ele estiver com uma inspeção municipal, ou estadual, ou federal, ele tem as responsabilidades ambientais dele. Aqui em Goiás, se ele receber até 500 litros por dia, ele é isento do licenciamento ambiental, mas ele não é isento do tratamento. Então, tem estados que é até 1.000 litros. Isso vai depender de cada estado. Mas a questão de controle ambiental, desde efluente, sólido ou a emissão atmosférica, ele tem que ter da mesma forma. Ele só não vai ter o custo com licenciamento ambiental, ele não vai ter o custo de ter que apresentar as condicionantes, essas situações. Mas a questão da responsabilidade ambiental, ele tem que ter. E aquele que tem que ter licença, eu sempre friso isso, Sara, porque é muito importante cumprir as condicionantes da licença para manter a licença em vigência. Maravilha. Hélio, muito obrigado pela aula. Você deu uma verdadeira aula aqui sobre as responsabilidades ambientais que a gente precisa de estar atento. Tenho certeza que vai esclarecer muitas dúvidas aí da galera. Para quem quiser um segundo episódio, pode mandar lá no direct que a gente vai trazer as perguntas para cá e o Hélio vai responder aí no episódio. Ainda tem um episódio pra gente fazer sobre os produtores, viu? Que esse aí também é muito interessante. Né, sobre as responsabilidades dos produtores de leite. Hélio, mas para quem quer acompanhar o seu trabalho, quem quiser tirar dúvidas com você, onde que o pessoal te acha? Olha, Sara, eu falo que eu sou meio online. Minha esposa não gosta. Mas eu sou online todo dia, muitas vezes à noite, feriado, sábado e domingo, porque eu amo resolver problema e ajudar quem me dá a confiança de cuidar da parte ambiental da empresa. Se ele colocar meu nome no Google, eu tenho certeza que vai aparecer meu WhatsApp lá quase que de cara. Se entrar no meu Instagram, que é o meu próprio nome, Hélio sem H, jovem, sem o M, Hélio Jovem, também vai ter meu Instagram lá. Todos os carros da empresa têm meu Instagram e meu WhatsApp. Então, assim, por ser online e gostar de resolver, o meu WhatsApp é 629-8405-7480. Mas pesquisou meu nome aí no Google, aparece meu contato, é muito fácil falar comigo e falar direto comigo, porque eu gosto de resolver essa situação direto. Minha equipe é grande para resolver aquilo que eu coloco para cada departamento. Mas essa parte, principalmente o primeiro contato, eu gosto muito de fazer direto com o cliente. Legal, vai bombar de perguntas aí no seu WhatsApp. Show de bola. Estamos aqui para ajudar eles a esclarecer essas dúvidas. E nós vamos deixar aqui também na descrição as redes sociais de vocês, e aí o pessoal pode tirar as dúvidas por lá.
Hélio, muito, muito obrigada, né? Eu quero pedir para a galera se inscrever no nosso canal, porque além do papo aqui com o Hélio Jovem, tem muitos outros assuntos que é de extremo interesse, né, para quem está envolvido aí no mundo de laticínios. Então vocês podem procurar por Papo de Laticínios lá no YouTube, se inscrever, acionar o sininho e acompanhar os lançamentos semanais que nós preparamos para vocês. Nós estamos também no Spotify e em todas as plataformas de áudio e vídeo. E siga nossas redes sociais, que tem sempre novidade, né, rolando por lá. Vocês podem procurar @papo de laticínios, @evomilk_br ou @sara.machado. Nós estamos em todas as redes. TikTok, LinkedIn, Instagram, pode procurar que vocês vão achar a gente lá, que tá sempre falando aqui do mundo de laticínios. Hélio, muito obrigada, né? Se despeça aí da nossa galera e que você esteja aqui em breve com a gente de novo. Perfeito, Sara. Parabéns pelo seu trabalho. Levar esse conhecimento para o pessoal é muito importante. Percebe que seus olhos brilham com isso, então você gosta de fazer isso. E eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida da parte técnica, da parte jurídica e ajudar realmente, que eu sempre falo, que Banco Brasil, que é a indústria, a mineração e o agronegócio. E automaticamente não tem como eles tocar as suas empresas se não tiver com a regularização ambiental em dias. Verdade, verdade mesmo. Bom recado final, Hélio. Hélio, um abração para você e até breve. Pessoal, até semana que vem nós estamos aqui de novo no nosso canal. Um beijo para vocês.